diretor que sinônimo de escola boa é escola em silêncio. A escola tem que ser barulhenta. Porque tem que ter conversa. Tem que ter um defendendo a ideia, tem que ter outro se opondo, o professor mediando todo esse processo. Tem colaboração. Depois que, por exemplo, no Design Thinking você entendeu o que você pode fazer para resolver o problema, todos colaboram juntos para que aquilo aconteça. O André Moreno falou isso, que é um time, o time tem que estar alinhado. E tem muita experimentação, porque você não acerta a primeira vez. Você vai lá, faz, infuça e mexe, outro fala isso, outro fala aquilo, você vive experimentando. Não tem uma cartilha que nós possamos pegar e dizer assim, ó, professor, funciona na tua escola sempre, a vida inteira. Não, a gente está cada dia mudando. E daí essa professora, ela foi extraordinária, primeira vez que eu a conheci, que bom que todos conheceram, porque depois trocando alguns e-mails e mensagens com ela, como eu me encantei com isso, eu pedi para que ela mandasse algo. Ela falou assim, professor, toda aula tem o seu objetivo, todo projeto tem aquilo que precisa ser resolvido, tem as questões a serem respondidas. Só que quando você joga algo na mão dos alunos para que eles resolvam, se eles não foram assim, induzidos a um processo, você joga isso na mão de pessoas diferentes, no começo parece uma bagunça, tem um cone de divergência, porque cada um dá uma ideia. Parece que está rolando uma falta de entendimento geral. Só que o ser humano é tão extraordinário, porque de repente pega um pouquinho de um pouquinho do outro, e as pessoas começam a enxergar como podemos resolver esse problema. Começa um cone de convergência. E depois disso, naturalmente, você vê as pessoas fabricando a coisa, fabricando o que precisa ser fabricado para resolver o problema. E daí, quando chega na mão de quem precisa usar isso, você vai ser julgado, você vai ser testado. Na hora que você compartilha, você é testado. E tudo isso faz parte de um extraordinário design thinking em sala de aula. Conheço professores que usam isso para ajudar alunos a fazerem produção de texto. Eu usei para resolver exercício de física e matemática. E conheço vários professores que usam isso para muita coisa na sua escola. Ou seja, tem um baita problema e de repente a solução aparece de um jeito natural, de um jeito divertido, de um jeito leve, de um jeito que tem um aprendizado significativo para a vida. Isso permitiu nas minhas aulas fazer uma reviravolta e eu percebo em alguns lugares, com a minha interferência ou não, ecossistemas de educação fazendo a reviravolta, dando chance para que essa mudança aconteça. E uma forma de fazer isso é você entender que o design thinking ele é necessário, porém você sempre pode enxugar isso e inovar em cima do que já foi feito. Então quando você consegue entender esse infinito e que ele pode ser uma espiral, fica tudo extraordinário. Porque nós precisamos aprender sobre algo que eu quero resolver. Eu vou lá e desenho, desenvolvo, faço os planos, ponho a mão. Isso tomou uma certa forma. Só que daí é o seguinte, nunca está muito bom, principalmente quando você compartilhar com alguém e receber julgamentos. Ou seja, você vai alinhar isso novamente, você vai construir algo novo, vai entregar, ganhar uma nova forma. E vai recomeçar tudo de novo, só que não no mesmo nível, no mesmo plano. Você já teve um aprendizado com isso, então o teu V0 não é mais o mesmo, você já sai daqui para fazer uma nova espiral. E daí você faz aqui, por isso um long life learning, aprendendo sempre. Não posso ficar no mesmo plano. Mota, mas como que eu trago isso para a educação? Algo que me ajudou muito fora as metodologias ativas de ensino. Me tiraram de um lugar que eu pensava em depositar os conteúdos na cabeça dos meus alunos e me fez, com muita dor, isso não acontece noite para o dia, dar para meus alunos ferramentas para que eles construíssem um conhecimento. Isso foi muito impactante, porque as notas dos alunos em cálculo começaram a subir de um bimestre para o outro, sem a gente dar nota para eles, sem ser bonzinho. Eles conquistaram isso. E cálculo e física são duas áreas de conhecimento que fazem alunos de engenharia evadir, desistem por causa disso. E a gente estava em sala de aula com alunos brilhando o olho, querendo resolver as coisas, discutindo, questionando a gente. Teve um tempo que nós todos íamos até a fonte do saber, onde tinha lá um ser todo-poderoso, que nos entregava uma certa informação. Hoje, a informação está na nuvem. E chove de tudo de lá, gente. Chove fake news, chove em coisas absurdas. E o professor, então, nessa tempestade, tem que ser aquele que vai mediar. Que vai dizer o que é certo, o que é errado, por quê, pesquise isso, faça isso, veja isso, assista aquilo, traga de volta, me ajude. As metodologias ativas de ensino fazem com que o professor não seja mais aquele ser humano
entre os alunos e o quadro negro. Faz com que o professor esteja entre os alunos. Isso tem uma diferença enorme. Tem escolas no mundo que não tem mais a mesa do professor. Eu dou consultoria numa instituição chamada UNOeste, lá no Mato Grosso, que o professor André Reitor tirou a mesa dos professores de todas as salas de aula. Isso deu uma muvuca, que o professor precisa ter o seu puleiro. Ele precisa estar lá em cima. Eles não entendem que é colaborativo. Vou compartilhar com vocês aquelas que eu fui atrás de entender um pouco e que eu fiz com os meus alunos, que deu certo e que hoje eu tenho a honra de compartilhar com vocês, com professores, com quem desejar. O Peer Instruct, aprendizagem por pares, o Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida. Aqui no Peer Instruct eu tive a honra de fazer um curso com o professor Eric Mazur, que é o autor, e aqui a sala de aula invertida com o professor Aaron Sam e o John Bergman, que são os autores da sala de aula invertida. Eu queria compreender esse cenário, porque muita gente falava bem, muita gente falava mal. Mais mal do que bem. Só que quem falava mal não sabia fazer. Daí eu entendi por quê. O Team Based Learning, aprendizagem baseada em times, que por essência é colaborativo. O Jigsaw Classroom, você transformar a sua sala de aula num grande quebra-cabeça. Né? Gamificação em todos os níveis, pode ser gamificação de tabuleiro, gamificação digital, você trazendo algo pronto, ou você construindo com o seu aluno um jogo para que ele entenda o conteúdo. O ser humano é competitivo e gamificação engaja demais, engaja muito, gente. Project Based Learning, vimos isso vivo na escola hoje, isso é muito legal. Aprendizagem baseada por projetos, isso aqui por essência já é interdisciplinar, só que você precisa de um time de professores engajados e você precisa de tempo. Não faz um Project Based Learning em uma semana, é um projeto de um bimestre, mas é possível. Lá no Colégio Positivo nós tínhamos os alunos fazendo barcos com garrafa PET, para eles aprenderem o quê? Sustentabilidade e hidrostática. Só que para que eles fuçassem isso, a gente não entregou as fórmulas. A gente só disse o máximo de garrafas que tinha que ter, e eles tinham que fabricar um barco que eles tinham que colocar na piscina lá do Positivo Júnior, e 2 deles tinham que entrar no barquinho, e eles tinham que atravessar a piscina no menor tempo possível. Você acha que nós ajudamos eles a fazer o barco? Nenhum. Muitos atravessaram, muitos afundaram, sim, mas eram várias áreas de conhecimento junto, em volta de um projeto que durava um bimestre. Só que deu o seguinte, 8 turmas, trocentos times, trocentos barcos com garrafa PET. Depois que acabar a competição, o que faz com as garrafas? Ah, podemos reciclar? Sim. Então vai estudar reciclagem, vai estudar sustentabilidade, vai estudar quanto tempo esse material demora para se decompor se ele for enterrado, vai estudar sobre lixões, trocentas coisas, trocentos ganchos. Think, Pair, Share, pensar, unir e compartilhar. Isso aqui é algo onde os alunos têm que falar em sala de aula, defender ideias e aceitar pitaco dos outros. Isso é algo que o ser humano não gosta muito, mas aqui a gente tenta desenvolver com os alunos. O storytelling, você mostrar para um professor que é possível ele usar elementos da Disney, da Netflix, da Pixar, das novelas da Globo, na sua fala, para que ele tenha a atenção dos alunos. Por que o ser humano curte esses elementos? Porque isso tem um formato padrão, tem um algoritmo, e que não é escondido, é livre. Isso aqui, o ser humano conhece um formato de um bom discurso. Por que existe uma palestra do TED que 30 milhões de pessoas assistem? Porque essa pessoa usou um storytelling. Ela precisa saber o começo, o meio e o fim daquilo que está entregando. E tem o Moonshot Learning. Teaching about the future today. Ensinando para o futuro hoje. E é sobre esse workshop que eu quero tratar com vocês. Eu acho extraordinário isso. Isso aqui é simplesmente transformador e foi para mim e para meus alunos. Essa metodologia ativa de ensino, ela reúne ingredientes de várias delas, porém ela é inspirada no discurso que o presidente John Kennedy fez na Rice University em 1962. Há muito tempo atrás, esse presidente disruptivo fez um discurso dizendo que ele queria fazer algo, que era levar o homem à lua. Ele discursou isso em 62. Em 69, o homem pisou na lua. É simplesmente incrível. Eu achei esse discurso lá no YouTube, com uma legenda para ficar mais confortável para todos. Então eu vou lá buscar isso aqui. Eu quero que vocês ouçam com atenção o que esse cidadão fala sobre por que eles querem chegar na Lua.